A tela de apresentação mergulhou na escuridão no exato instante em que meus dedos tocaram o último slide. Aquele que revelava meus resultados explosivos, um aumento de 207% na conversão. Dados que deveriam ser a consagração do meu trabalho árduo. Dificuldades técnicas, Marcelo anunciou, a voz banhada em uma falsa preocupação que soava como veneno. Ele arrancou o cabo de alimentação do meu laptop, o gesto carregado de uma frieza calculada. Sinto muito, senhoras e senhores. Parece que Isabela se precipitou um pouco com esses números. Um erro clássico de novato. 50 pares de olhos se voltaram para mim. Alguns expressavam confusão, a maioria, uma vergonha constrangedora em meu nome. Apenas alguns, investidores experientes que já haviam testemunhado manobras sórdidas como aquela antes, semicerraram os olhos, a desconfiança dançando em seus olhares. Minhas mãos tremiam tanto que qualquer tentativa de fingir que eu estava tentando resolver o problema seria uma farsa grotesca. O sangue jorrou para o meu rosto, tingindo minhas bochechas com um rubor de humilhação. Marcelo pousou a mão em meu ombro, apertando com uma força que comunicava uma ameaça silenciosa, audível apenas para mim. Por que você não deixa a equipe sênior cuidar disso? Ele sussurrou, inclinando-se tão perto que o aroma enjoativo de sua colônia invadiu minhas narinas. Antes que você nos envergonhe ainda mais. Sou Isabela Mendes, 32 anos, e trabalho no departamento de marketing. Ninguém em sã consciência queria fazer parte da nossa equipe, até que eu desse um jeito nisso. E, sinceramente, em toda a minha trajetória profissional, jamais imaginei que seria capaz do que fiz a seguir. Há 6 meses, fui transferida para o que chamavam de Departamento da Morte, a filial problemática da nossa empresa aqui no Rio de Janeiro. Imagine, 28 vendedores que não batiam a meta há mais de 2 anos. Uma lista de clientes que encolhia na velocidade de um suéter de lã enfiado em água fervente. Era o fim da linha para qualquer carreira, todos sabiam. Recebi apenas 3 respostas ao meu e-mail de boas-vindas, e todas elas perguntavam se eu tinha feito algo muito grave para merecer ser mandada para lá. Meu novo chefe, Ricardo, já na nossa primeira reunião, fez questão de deixar claro que as expectativas eram baixíssimas e que eu não deveria, de forma alguma, tentar reinventar a roda. Suas palavras exatas foram: apenas mantenha as luzes acesas até que a matriz decida o que fazer com este lugar. Observei-o tomar seu terceiro antiácido durante os 30 minutos da nossa conversa. A verdade é que a equipe não era preguiçosa, nem incompetente, apenas estava completamente desmoralizada. Era como se tivessem perdido a esperança, sabe? Eu compartilhava ideias nas reuniões, mas notava o olhar vago dos meus colegas. Uma vez, Tiago até cochilou durante a minha apresentação. Mais tarde, descobri que ele trabalhava em um restaurante do irmão à noite para pagar a hipoteca, depois de 3 anos sem bônus. Mas eu vi algo que ninguém mais via. O problema não eram nossos produtos, nem as pessoas. O problema era a nossa abordagem. Cada ligação para um cliente se transformava em um apelo desesperado, seguindo um roteiro decorado. Cada apresentação mostrava os mesmos slides empoeirados de 2017. Cada estratégia era uma cópia do que sempre fizemos. E pairando sobre tudo isso, havia a reunião trimestral com os investidores. O dia em que 5 vice-presidentes seniores da matriz chegavam, lançavam um olhar gélido sobre nossos números e decidiam se nos fechariam ou não. Naquela primeira sexta-feira, fiquei até tarde, sozinha no escritório, revisando cada arquivo de cliente, cada apresentação da equipe de vendas, cada formulário de feedback. Às 2 da manhã, finalmente vi um padrão. E na manhã de segunda-feira, criei algo completamente novo. Essa não é uma abordagem de vendas aprovada, disse Marcelo, quando apresentei minha ideia na reunião de segunda-feira. Ele era o vice-presidente de vendas, um figurão da matriz, mas, ironicamente, o maestro da lenta agonia do nosso departamento. Sua presença, rara como um eclipse, se restringia a uma visita mensal. Sempre impecável, ostentava ternos que valiam mais do que o salário semanal da maioria da equipe. A abordagem que estamos seguindo não está funcionando, declarei, a voz carregada de urgência. Nossas vendas despencaram 68% em relação ao ano passado. Ele, com um encolher de ombros displicente, minimizou a situação. Às vezes, os mercados simplesmente não colaboram. É o risco do mundo dos negócios. Não é o mercado, somos nós, retruquei, sentindo o peso do olhar de todos. Estamos oferecendo soluções para problemas que nossos clientes não têm mais. Um silêncio sepulcral invadiu a sala. Afinal, eu era apenas uma novata, mal havia completado uma semana ali.
Quem era eu para questionar o status quo? Que bonitinho, Isabela. Marcelo sorriu, um sorriso condescendente, típico de homens que subestimam o poder de uma mulher. Mas precisamos seguir o script, certo, Ricardo? Ricardo, meu chefe direto, evitou meu olhar, limitando-se a um aceno de cabeça e um murmúrio indecifrável sobre processos e consistência. Eu deveria ter me calado, ter entrado no jogo, mas a visão da derrota estampada no rosto de cada um me impedia. Me dei em 2 semanas, propus, a voz firme, desafiando o ceticismo no ar. Deixem-me tentar, usando apenas minhas próprias estratégias. Se eu fracassar, me alinharei às suas. Mas, se der certo, todos nós sairemos vitoriosos. Marcelo soltou uma risada debochada. Você tem coragem. Admito isso. Ele concordou, não por acreditar em meu potencial, mas sim por prever meu fracasso. Nada o agradava mais do que ver a novata desmoronar e se queimar, fortalecendo o status quo. Naquelas 2 semanas, o sono me abandonou. Refiz cada detalhe, desde a identificação dos problemas dos clientes até a estrutura de preços. Minha abordagem era de uma simplicidade radical, ouvir atentamente as necessidades dos clientes, em vez de simplesmente empurrar o que queríamos vender. No 10º dia, fechei 2 negócios que estavam em aberto há mais de 1 ano. No 14º, renovei um contrato com um cliente que todos já consideravam perdido. Ao apresentar os resultados na reunião da equipe, um silêncio atordoado pairou no ar. Então, Tiago, o mesmo que cochilou durante minha primeira apresentação, quebrou o silêncio com uma pergunta carregada de esperança. Mostre-nos como você fez isso. Não havia suspeita em sua voz, apenas um desejo genuíno de aprender. No mês seguinte, 5 ousados da equipe pediram para testar meu método. Depois 10, e então todos os 28. Ricardo me apoiava com cautela, embora eu sentisse sua apreensão, temendo balançar o barco das relações com a matriz. E então o inacreditável aconteceu. Nossos indicadores decolaram, e não apenas um pouco, mas para as alturas. Clientes que ignoravam nossos telefonemas há meses, de repente começaram a assinar novos contratos. O escritório voltou a ferver de vida. As pessoas pararam de trazer listas de vagas para compartilhar no almoço. E foi então que os cochichos começaram pelas costas. Não da minha equipe, não, mas daqueles garotos de ouro de outros departamentos, que sempre batiam suas metas, recebiam os leads mais saborosos e orçamentos enormes. Ela está burlando o sistema, sussurravam eles. Ela está desviando clientes de outros territórios. Esses números simplesmente não podem ser reais. Marcelo começou a aparecer semanalmente, e não uma vez por mês como antes. Ele sentava nas minhas ligações, me interrogava sobre meus relatórios, exigia comprovação de cada venda. Ele me bombardeava com e-mails às 10 da noite, exigindo que eu entregasse documentos às 7 da manhã. Eu só estou fazendo meu trabalho, eu disse a Ricardo depois que Marcelo solicitou mais uma auditoria dos meus números. Havia desespero na minha voz, e cansaço nos meus olhos. Ricardo claramente estava nervoso. Alguns na matriz consideram seus métodos não exatamente convencionais. Não convencionais, mas eficazes, retruquei. Estamos com um crescimento de 93%. Esse crescimento faz com que outros departamentos fiquem mal na foto. Isso não é problema deles. Eles não deveriam se esforçar em vez de tentar nos afundar? Ricardo olhou para mim com uma expressão que misturava pena e advertência. Existem certas regras nesta empresa, Isabela. Uma certa hierarquia. Na época, não dei importância. Pensei que fosse apenas política de escritório. Eu não entendia que estava ameaçando um sistema inteiro construído sobre mediocridade e desculpas. Quanto maior o nosso sucesso, mais forte a resistência. Os leads que deveriam vir para nós, misteriosamente vazavam para outro lugar. Nossos pedidos ao departamento de TI iam para o fim da fila. Os relatórios de despesas, que antes eram processados em poucos dias, de repente começaram a levar semanas. Mas continuamos vencendo, apesar de tudo. Nossa equipe estava vivendo um período de ascensão inédito. Pela primeira vez em anos, eles acreditaram em suas próprias forças. No 4º mês, atingimos 150% das metas planejadas. Quando anunciaram a reunião trimestral com os investidores, Ricardo disse que eu apresentaria os resultados. Era algo sem precedentes. Normalmente, apenas os vice-presidentes se apresentam aos investidores. Você construiu isso, disse Ricardo. Você deve mostrar o que conquistou.
Passei semanas me preparando. Não era só sobre mim. Era sobre toda a minha equipe. Era sobre provar a todos que nós não éramos os perdedores que eles pensavam que éramos. Era sobre mostrar que a abordagem convencional nem sempre é a correta. Na noite anterior à apresentação, recebi um convite no calendário. Marcelo marcou uma prévia da minha apresentação para 7 da manhã, apenas 1 hora antes da chegada dos investidores. Eu deveria ter percebido a armadilha. Entrei na sala e encontrei todos os 5 vice-presidentes seniores à minha espera. Marcelo, Cláudia do marketing, Diego do desenvolvimento de produtos, Sandro do operacional e Rebeca das finanças. Marcelo pigarreou, deslizando um pendrive pela mesa em minha direção. Analisamos sua apresentação com atenção, Isabela, e fizemos alguns pequenos ajustes. Abri o arquivo no meu notebook e fiquei chocada. Eles não apenas ajustaram, eles reescreveram completamente. Meus orgulhosos 207% de crescimento se transformaram em um insosso superação significativa das metas. Todos os números concretos desapareceram como se nunca tivessem existido. Qualquer menção à minha metodologia inovadora foi implacavelmente riscada. O que é isso? Escapou da minha boca, enquanto por dentro tudo fervia. Cláudia, com uma expressão impassível, respondeu: uma apresentação mais adequada, Isabela. Reflete a contribuição de todos os departamentos. Mas estes não são os resultados reais. Obtivemos um sucesso sem precedentes. Minha voz tremia de indignação. Marcelo me interrompeu, tentando falar suavemente, mas havia aço em sua voz. O objetivo é mostrar um crescimento moderado e sustentável, não anomalias que criam expectativas irrealistas. Não são anomalias. Eu não cedia. É o resultado de uma abordagem totalmente nova que provou sua eficácia. Sandro se inclinou para a frente, seu olhar cheio de condescendência. Isabela, você precisa entender uma coisa. Quando você mostra números como os seus, todos os outros departamentos parecem fracassados. Rebeca, sentada ao lado, soltou uma risadinha, como se eu tivesse contado uma piada. Você está aqui há apenas 5 meses e já acha que sabe mais do que as pessoas que construíram esta empresa durante décadas? Eu sei o que funciona para minha equipe. Sua equipe, Marcelo enfatizou a palavra, é apenas uma parte de uma organização enorme, uma organização com métodos e protocolos estabelecidos. Protocolos que não estavam funcionando, retruquei. Íamos ser fechados. Diego, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. Ninguém nega que você obteve algum sucesso, mas a sustentabilidade é importante. A consistência é importante. Os métodos que você usa não podem ser escalados para toda a organização. Vocês nem sequer tentaram. Disparei. Não precisamos, cortou Marcelo. Sabemos o que funciona a longo prazo. Olhei em volta da mesa, de repente percebendo toda a situação. Não era que meus resultados estivessem errados. Era que eles estavam certos demais. No que aconteceria se os investidores começassem a perguntar por que todos os departamentos não conseguiam funcionar como o meu? No fato de que os 5 vice-presidentes talvez tivessem que explicar por que concordaram com a mediocridade, quando a excepcionalidade era possível. Bati o notebook. Não vou apresentar informações falsas. Cortei. Marcelo nem se preocupou em esconder a ameaça. Você vai apresentar o que é melhor para a empresa, sibilou ele. Caso contrário, eu pessoalmente vou garantir que todos saibam como você manipulou esses números. Manipulei? Protestei. Eles foram auditados. As auditorias de vocês confirmaram. Marcelo deu de ombros, como se estivesse espantando uma mosca irritante. Na interpretação, muita coisa se perde, disse ele desplicentemente. As métricas podem ser vistas de maneiras diferentes. Olhei desesperadamente para Ricardo, em busca de apoio, mas ele estava examinando seus sapatos com atenção maníaca, como se eles guardassem os segredos do universo. Então, tenho uma escolha: mentir ou ser acusado de mentir? Perguntei, sentindo a raiva ferver por dentro. Cláudia me presenteou com um sorriso hipócrita. Preferimos pensar nisso como um jogo de equipe. Bem, vamos para a sala de conferências? Os investidores já estão chegando, acrescentou ela, e aquele tom meloso foi a gota d'água. Foi ali que tomei uma decisão. Sem dizer uma palavra, copiei minha apresentação original para o notebook, fechei a versão editada, sem salvar, e saí da sala de cabeça erguida, sentindo meu coração disparar. Daí em diante, vocês sabem o que aconteceu.
Marcelo, aquele traidor, arrancou meu cabo de alimentação bem na frente de 50 investidores famintos por resultados. A humilhação me queimava enquanto eu assistia, impotente, a equipe sênior se apoderar da minha apresentação. Minha metodologia, construída com tanto esmero e dedicação, foi rebatizada como ajustes estratégicos contínuos mostrando sinais iniciais promissores. Uma piada. Eu me mantive em silêncio, engolindo a raiva enquanto meu trabalho era desvalorizado, as conquistas da minha equipe minimizadas. Vi os investidores concordarem com a cabeça, hipnotizados por aquela versão insossa e aguada do que tínhamos realmente alcançado. Assim que a reunião terminou, corri para o banheiro e vomitei tudo. Aquele podia ter sido o meu limite. O momento em que eu jogaria tudo para o alto, entregaria minha carta de demissão, faria uma denúncia que inevitavelmente seria ignorada, ou simplesmente me resignaria a aceitar aquela realidade cruel. Mas, em vez disso, aquele momento se transformou em um ponto de inflexão. Naquela noite, o sono me abandonou. Fiquei sentada na varanda por horas, observando as luzes da cidade cintilarem. E, conforme a noite avançava, algo frio e implacável começou a se formar dentro de mim. Pela manhã, a tristeza havia se dissipado, dando lugar a uma determinação calculista. Liguei para o trabalho e, pela primeira vez na vida, inventei uma doença. Passei o dia inteiro juntando as peças. Cada e-mail confirmando meus resultados, cada depoimento de cliente, dados de antes e depois demonstrando que minha metodologia alcançava, 4 auditorias separadas encomendadas pelo próprio Marcelo confirmando meus números. Então fiz o que deveria ter feito meses atrás. Comecei a ligar para pessoas em quem confiava em outras empresas. Preciso de uma perspectiva, disse ao meu antigo mentor do meu emprego anterior. O que estou passando é normal. Ele ouviu toda a história sem me interromper e então disse algo que mudou tudo para mim. Isabela, eles não têm medo de que sua abordagem não funcione. Eles têm medo de que funcione, porque se você estiver certa, que desculpa eles terão para anos de resultados ruins? Naquele mesmo dia, recebi um e-mail para toda a empresa anunciando que o promissor programa piloto do nosso departamento seria integrado aos protocolos padrão da empresa sob a supervisão da alta gerência. Linguagem corporativa para: estamos pegando o trabalho de Isabela e fingindo que sempre foi nosso. Nenhuma palavra sobre mim, nenhum reconhecimento pelo trabalho árduo da minha equipe. Apenas o sorriso triunfante de Marcelo na foto anexada, prometendo avanços revolucionários em nossa metodologia de vendas. Reencaminhei o e-mail para minha conta pessoal, engrossando a já volumosa pasta de provas. Na manhã seguinte, invadi o escritório de Ricardo sem sequer bater. Ele se assustou, o rosto crispado em culpa enquanto rapidamente minimizava a janela do LinkedIn, onde atualizava o perfil. Precisamos conversar, declarei, com a voz carregada de determinação. Isabela, olha, eu sei que ontem foi complicado, começou ele, evitando meu olhar. Não vim para lamentar, interrompi, erguendo a mão. Tenho uma proposta. Expus meu plano com clareza e paixão. Queria registrar formalmente minha metodologia, treinar adequadamente cada membro do departamento e apresentar os resultados completos e incontestáveis na próxima reunião com os investidores. Sem manipulações, sem jogos de poder, apenas a verdade nua e crua. Ricardo mantinha os olhos fixos na porta, como se esperasse a qualquer momento que Marcelo irrompesse ali. Não é tão simples assim, murmurou, com a voz hesitante. É sim, retruquei, elevando o tom. Ou a empresa quer resultados reais, ou prefere desculpas esfarrapadas. Qual vai ser? Ele soltou um suspiro longo e sofrido, o som de um homem que havia renunciado à própria dignidade há muito tempo. Vou conversar com Marcelo. Não precisa, cortei. Já marquei uma reunião com todos os 5 vice-presidentes para amanhã de manhã. Só preciso saber, você está comigo ou com eles? O silêncio pairou entre nós, pesado e opressor. Finalmente, ele murmurou, tenho uma hipoteca, Isabela. 3 filhos na faculdade. Assenti, entendendo tudo o que ele não dizia. Então, farei isso sozinha. Naquela mesma noite, recebi um e-mail do RH agendando uma avaliação do meu desempenho exatamente no mesmo horário em que eu havia solicitado a reunião com os vice-presidentes. Uma tática clássica para me calar. Então, recorri a medidas drásticas. Às 7 da manhã do dia seguinte, entrei na sala de reuniões com cópias impressas do meu relatório completo e não editado para cada membro do conselho, não apenas para os 5 vice-presidentes. Passei a noite toda detalhando como minha abordagem difere do protocolo da empresa, apoiando com dados que provam por que ela funciona melhor.
Incluí depoimentos de clientes que mencionavam especificamente o quanto nossa nova abordagem era um sopro de ar fresco. A secretária tentou me impedir, alegando que o conselho não estava me esperando, mas eu a ignorei, seguindo em frente. Às vezes, autoconfiança é a única chave de que precisamos. Adentrei a sala de reuniões, interrompendo o ritual matinal do conselho. 12 pares de olhos se voltaram para mim, garfos suspensos no ar, em um gesto congelado. Senhorita Mendes, disse Davi Albuquerque, o CEO, com uma surpresa evidente na voz. Não creio que sua presença estivesse prevista para hoje. Não estava, respondi, distribuindo cópias do meu relatório sobre a mesa. Mas o que tenho a dizer não pode mais esperar. Marcelo se levantou abruptamente. Isabela, isso é completamente inadequado. Você cortou a energia do meu computador no meio da minha apresentação, retruquei, interrompendo com firmeza. Acho que temos definições bem diferentes do que é inadequado. Alguém se engasgou com o café, e um silêncio sepulcral se abateu sobre a sala. Nos 17 minutos seguintes, eu havia cronometrado, expus tudo, os números reais, a metodologia utilizada, as tentativas sistemáticas de suprimir, por fim, se apropriar do meu trabalho. Minha voz não se elevou, e nenhuma emoção transpareceu. Apenas apresentei os fatos com a precisão fria de quem sabe que está absolutamente certo. Marcelo tremia de raiva quando terminei minha simples pergunta. Essa empresa quer inovação e crescimento reais ou apenas a aparência deles? Isso é um absurdo, ele exclamou. Ela está deturpando tudo. Deixe-me ver esses números novamente. O CEO, colocando seus óculos de leitura, o interrompeu. Os outros também se debruçaram sobre suas cópias. Um silêncio tenso, quase audível, pairou enquanto eles examinavam meus dados. Finalmente, David levantou os olhos. 207%, e isso foi confirmado pelo próprio procedimento de auditoria da empresa 4 vezes. Ele se virou para Marcelo. Por que eu não vi esses números reais? Marcelo se mexeu na cadeira. Consideramos mais apropriado apresentar projeções sustentáveis, em vez de anomalias. 207% é uma anomalia se isso continuar consistentemente por 4 meses, retruquei. É uma anomalia se isso se espalhar por todo o nosso departamento? É uma anomalia se os clientes estiverem especificamente estendendo os contratos por causa disso? Cláudia tentou salvá-lo. Isabela não entende o contexto organizacional mais amplo. O que eu entendo, eu disse, mantendo um tom surpreendentemente calmo, é que transformei um departamento fracassado em um departamento de sucesso, usando métodos que esta equipe de liderança tem tentado ativamente suprimir. E agora, vocês estão planejando implementar uma versão diluída do meu trabalho, sem reconhecer minha contribuição, e me afastar por meio de uma avaliação de desempenho. Vários membros do conselho trocaram olhares. Claramente, não era esse tipo de reunião matinal que eles esperavam. David tirou os óculos. Senhora Mendes, você poderia se retirar por alguns minutos? Eu assenti e saí, minhas pernas, milagrosamente, não revelando quão desesperadamente queriam tremer. Sentei-me na recepção, tentando ignorar a assistente de Marcelo, que estava claramente digitando mensagens frenéticas para ele com atualizações sobre minha localização. 23 minutos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. David me chamou de volta. A atmosfera havia mudado. Marcelo evitava contato visual. Cláudia estava anotando algo freneticamente. Os outros vice-presidentes pareciam ter sobrevivido a um furacão. Senhora Mendes, David começou, o conselho tem algumas perguntas sobre sua metodologia. Nas 2 horas seguintes, expliquei tudo em detalhes. Não apenas o que eu fiz, mas por que funcionou, como poderia ser ampliado e de onde vinha a resistência. Não escondi nada. Quando terminei, David assentiu lentamente, seu olhar sério e pensativo. Eu aprecio sua franqueza e coragem em trazer isso diretamente ao nosso nível, disse ele, lançando um olhar significativo para Marcelo. Parece que temos alguns problemas de comunicação interna aqui que precisam de atenção imediata. Marcelo tentou protestar, mas David levantou a mão, interrompendo. Discutiremos isso separadamente. Ele cortou, então se virou para mim. O que você precisa para implementar essa abordagem em toda a empresa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava preparada para ser demitida, talvez até para uma ação judicial. Mas não para isso. Embora, devo admitir, eu estivesse planejando expandir minha abordagem há semanas.
Autonomia total para criar um programa de treinamento, eu disse, tentando parecer confiante. Uma linha direta de reporte para você até que seja implementado. E que minha equipe receba o reconhecimento e a compensação que merece por ser o campo de testes. David ponderou, franzindo a testa, como se estivesse pesando cada palavra minha. Então assentiu, seu rosto se iluminando. Requisitos razoáveis, concluiu ele. Discutiremos os detalhes esta tarde. No meu escritório às 14 horas. Saí da sala de reuniões me sentindo com 3 metros de altura. Mas eu não sou ingênua. Este não é o fim, mas apenas o começo de um novo capítulo. Ao passar por Marcelo no corredor, ele agarrou meu braço com tanta força que tenho certeza de que deixou marcas de dedos. Você não tem ideia do que fez, ele sibilou. Você não faz ideia de com quem está se metendo. Olhei fixamente para a mão dele até que ele me soltou. Na verdade, eu disse calmamente. Acho que é você quem não sabe com quem está lidando. As 48 horas seguintes foram o período mais intenso da minha carreira. Quase não saí do prédio, trabalhando diretamente com David e 2 membros confiáveis do conselho para desenvolver um plano de implementação em toda a empresa. Não a versão diluída que Marcelo estava planejando, mas a metodologia real, com todas as suas abordagens radicais e focadas no cliente. A notícia se espalhou instantaneamente. Minha equipe estava exultante. Eles finalmente foram reconhecidos. Em outros departamentos, havia uma mistura de curiosidade e ressentimento. E os 5 vice-presidentes faltaram ostensivamente a todas as reuniões de planejamento. Na segunda noite, quando me atrasei até tarde na sala de conferências, recebi uma mensagem de Tiago: verifique seu e-mail. E lá estava, o anúncio para toda a empresa. Marcelo foi nomeado diretor de inovação, com mandato de continuar a nova e empolgante abordagem aos clientes, desenvolvida sob sua liderança. Fiquei tremendo de raiva. Ele fez seu movimento antes que nosso plano pudesse ser anunciado, reivindicou todo o crédito, se apresentou como um visionário. Uma clássica tomada corporativa. Encaminhei o e-mail para Davi com uma linha: este é o plano de comunicação? Após nossa discussão, enviei-lhe uma mensagem. Sua resposta veio em poucos minutos: absolutamente não. Meu escritório, amanhã às 7 horas. Eu não esperei até amanhã. Fui direto para o andar da diretoria, esperando ser parada, mas o guarda apenas acenou com a cabeça. Aparentemente, minhas ações subiram nos últimos 48 horas. Encontrei Davi em seu escritório. Ele estava falando ao telefone e parecia furioso. Ele gesticulou, convidando-me a sentar enquanto finalizava a ligação. Não me importa o precedente que isso estabelece, Fábio. Isso precisa parar agora. Desligou o telefone com um gesto brusco e comprimiu a ponta do nariz, visivelmente irritado. Marcelo lançou aquele anúncio sem a menor autorização. Está tentando se colocar como o criador da minha metodologia, antes mesmo de termos a chance de implementar um plano decente. Davi assentiu, com um olhar sombrio. Marcelo sempre foi mestre em uma coisa: autopreservação. Recostou-se na cadeira, um suspiro pesado escapando de seus lábios. Devo um pedido de desculpas, Isabela. Sabia que havia problemas na gestão da liderança sênior, mas não tinha ideia de quão sistemática a supressão de novas ideias havia se tornado. Não são apenas as ideias que estão sendo sufocadas, retruquei, sentindo a indignação borbulhar em minhas veias. São as pessoas que estão sendo silenciadas. Estou começando a perceber isso agora. Ele tamborilava os dedos na mesa, o olhar perdido em pensamentos profundos. O conselho e eu temos debatido os próximos passos desde sua apresentação. Tínhamos planejado anunciar as mudanças na semana que vem, mas Marcelo nos forçou a antecipar tudo. Ele fitou o relógio. A hora era avançada, mas a urgência da situação impedia qualquer adiamento. Era imperativo fazer aquelas ligações. Às 23 horas, o cenário corporativo sofrerá uma reviravolta drástica. Um novo e-mail, desta vez assinado pelo próprio CEO, irrompeu na caixa de entrada, anunciando uma reorganização estratégica com efeito imediato. Marcelo seria transferido para uma função de consultoria, um eufemismo corporativo para uma clara despromoção. As divisões de Cláudio e Diego seriam reestruturadas, e eu, repentinamente, seria alçada à chefia de uma divisão inédita, o grupo de sucesso do cliente, com a missão de disseminar minha metodologia por toda a empresa. O e-mail culminava com uma frase que me arrancou um sorriso em meio à exaustão:
No próximo mês, realizaremos uma apresentação especial para investidores, onde apresentaremos esta nova abordagem em seu brilhante arquiteto. Meu telefone vibrou incessantemente, inundado por mensagens. Parabéns efusivos da minha equipe, reações incrédulas de colegas de outras divisões, e uma mensagem particularmente gratificante de Ricardo, que tocou fundo em minha alma. Você conseguiu. Eu deveria ter depositado mais fé em você desde o início. Voltei para casa meia-noite, dormi apenas 4 horas. Pela manhã, entrei em uma empresa completamente diferente. Pessoas que antes não trocavam uma palavra agora procuravam qualquer pretexto para dar uma olhada no meu escritório, que, aliás, foi transferido para o andar da diretoria. Solicitações ao departamento de TI, que estavam acumulando poeira por meses, eram resolvidas, como por magia, em um piscar de olhos. A semana seguinte passou em um turbilhão de reuniões, planejamento e domínio de minha nova e expandida função. Insisti que minha antiga equipe recebesse bônus e promoções substanciais. Esta era minha condição inegociável para aceitar o cargo. E então aconteceu o que eu considerei uma verdadeira justiça poética. Marcelo foi forçado a aprender minha metodologia, comigo. A política da empresa exigia que todos os funcionários seniores, mesmo consultores, passassem por esse treinamento. Ele se sentou na última fila, com os braços cruzados sobre o peito, com um sorriso tenso no rosto, enquanto eu explicava detalhadamente a mesma abordagem que ele tentou suprimir, em seguida, roubar completamente. Durante um breve intervalo, ele me abordou perto da máquina de café. Uma reviravolta impressionante, sussurrou, com um tom carregado de veneno. Aproveite enquanto pode. Isso não é uma reviravolta, Marcelo, respondi, mantendo a calma. É meritocracia pura. Os resultados falam por si. Ele soltou uma risada amarga. Estou aqui há 12 anos. Construí relacionamentos que você nem sonha. Essa sua turnê da vitória é só uma fase. Mexi meu café, imperturbável. Aí é que você se engana. A grande diferença entre nós é que eu me importo genuinamente com o sucesso da empresa. Você só se importa com o sucesso do Marcelo. O rosto dele se avermelhou, a raiva borbulhando sob a superfície, mas ele conteve a explosão ao perceber os olhares curiosos ao redor. Com um aceno de cabeça forçado, ele se afastou, a derrota estampada em cada movimento. No mês seguinte, a apresentação para os investidores foi um sucesso estrondoso, o completo oposto do fiasco anterior. 50 investidores, todo o conselho e os chefes de todas as divisões estavam presentes, testemunhando enquanto eu apresentava os números reais, a metodologia transparente e os resultados concretos, agora ampliados para 3 divisões com o mesmo sucesso retumbante. A ovação de pé parecia não ter fim, ecoando pela sala por quase um minuto inteiro. A sessão de perguntas e respostas, que deveria ter terminado há meia hora, continuava fervilhando, com investidores ávidos por cada detalhe, cada nuance. E eu, no centro de tudo, fiz questão de trazer à luz meus verdadeiros heróis, Tiago e o resto da equipe original. Chamei-os ao palco, um gesto de gratidão e reconhecimento, para que pudessem explicar, em suas próprias palavras, as engrenagens da implementação que eles tão brilhantemente lideravam. Na recepção que se seguiu, fui abordada por aqueles mesmos investidores que, meses atrás, haviam testemunhado minha quase derrocada. Uma senhora de cabelos grisalhos, com uma taça de champanhe na mão, aproximou-se com um olhar sincero. Sabíamos que algo estava errado naquele dia, disse ela, a voz carregada de convicção. Quando puxaram aquele cabo, foi chocante. Nunca vi nada tão descarado. Que bom que a verdade veio à tona. Quando a noite finalmente se encaminhava para o fim, Davi me puxou para um canto, um sorriso radiante iluminando seu rosto. O conselho está impressionado, Isabela. Extremamente impressionado. Eles aprovaram a expansão da sua divisão. Ele fez uma pausa, o sorriso se alargando. E um lugar na mesa da liderança. Vice-presidente do grupo de sucesso do cliente. Anunciaremos na próxima semana. Naquele momento, imaginei que seria inundada por um triunfo avassalador, uma onda de pura vitória. Mas, em vez disso, senti algo muito mais complexo. Uma mistura de justificação, sim, mas também um peso enorme de responsabilidade. O futuro, de repente, parecia imenso e desafiador. Não era apenas sobre provar que Marcelo e os demais estavam errados. Era sobre forjar uma empresa onde o próximo visionário, com uma abordagem revolucionária, não precisasse travar as mesmas guerras internas. 2 meses depois, esbarrei com Marcelo no corredor. Ele carregava uma caixa de recordações pessoais, o fim melancólico de sua jornada como consultor.
Seus olhos evitaram os meus, enquanto ele seguia apressado em direção ao elevador. A vitória que eu tanto almejava não trouxe a euforia esperada, mas sim uma serenidade profunda, a certeza de que o sistema, finalmente, estava cumprindo seu propósito. No meu novo escritório, agraciado com uma porta e uma janela de verdade, encontrei um bilhete de Davi, rabiscado à mão. Inovação sem política, resultados sem desculpas. Esta é a empresa que estamos construindo agora. Obrigado por iluminar o caminho. Aquele bilhete, emoldurado na minha mesa, serve como um lembrete constante. O que acontece quando você se recusa a atenuar seu brilho, mesmo que isso exponha às sombras alheias? Na semana passada, uma das novatas da equipe me perguntou como consegui ascender tão rapidamente na carreira. Respondi a ela honestamente: eu não joguei pelas regras, eu as mudei. O mundo corporativo vive segundo leis não escritas, criadas para preservar a ordem estabelecida. Mas, às vezes, essas leis precisam ser quebradas para que se alcance um progresso real. Por vezes, o ato mais revolucionário é se recusar a esconder o quão bom você realmente é. Portanto, se alguém tenta diminuir seu brilho, seja no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar, lembre-se, o problema não está em suas conquistas. O problema reside na insegurança deles. Nunca minimize seu sucesso para que outros se sintam confortáveis em sua mediocridade.